bendizemos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Glorificamos o Teu nome, Senhor, neste dia que o Senhor fez para nós. Obrigada, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua existência nas nossas vidas. O que seria de nós, Senhor, se não fosse Tu? Oh, Senhor, há muito tempo já teríamos, Senhor, fracassado, já teríamos morrido, Senhor. Glorifico o Teu nome nesta noite de domingo. Oh, Senhor, nesse dia, Senhor, te peço, Senhor, te entrego, Senhor, a minha vida, te entregamos as nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus, aleluia, que breve há de voltar. E é essa a nossa viva esperança, a esperança que nos vivifica, Senhor, guardou o nosso coração, Senhor, no Teu Espírito. É essa a nossa esperança. Recebe o nosso culto, Senhor, abençoe cada vida que aqui chegou. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de Te honrar, de Te servir. Oh, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de poder estar diante de Ti, para ouvir a Tua voz, ser submisso, Senhor, ao Teu querer, à Tua vontade. Muito obrigada, Jesus, que nós possamos levar os nossos pensamentos cativos em obediência ao senhorio de Cristo Jesus. E que o nosso ser possa receber nesta noite aquilo que o Senhor tem preparado, a porção do céu que o Senhor tem guardado para nós. Abençoa, Senhor, também as vidas que estão em viagem, as que estão, Senhor, em casa por motivo de doença. Toca, Senhor, com Teu bálsamo nesta hora. Também, Senhor, aqueles que estão acompanhando, Senhor, pela internet por algum motivo, que o Senhor possa, ó Senhor, falar com eles por Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, Te damos a direção das nossas vidas neste culto e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos, amém? Aqueles que estão nos visitando hoje. Abra sua Bíblia comigo nos Salmos de número 118, a partir do versículo 14, nós vamos ler. Glória a Deus. Quero dar boas-vindas à Vanessa, aos seus filhos lindos, Bernardo, Melissa, a Thaís. Deus abençoe a vocês. Nós estamos muito felizes de receber vocês. Amém. Então, abraçados. Depois a gente vai dar um abraço apertado. Glória a Deus. A palavra do Senhor, Salmo 118, versículo 14, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, aleluia, essa veio ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos
e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, concede-nos, Senhor, prosperidade. Bendito o que vem, em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, eu quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? A alegria dos justos pelo Salvador Jesus. Aleluia! Aleluia! Aí no versículo 19 diz assim: abre-me as portas da justiça. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! A porta. O Senhor nos deu esta porta. Ele abriu esta porta lá dos altos céus abaixo, para que pudéssemos ter essa vida. Essa é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Então rendamos graças, porque Ele nos acudiu. Ele é a nossa salvação. Esta é a pedra que os construtores rejeitaram. Esta é a principal pedra, a pedra angular. Essa foi preparada por Deus. Aleluia! Para que nós possamos entrar pela porta. Aleluia! Ele é o nosso Salvador, amém? Que nós possamos nos regozijar no Senhor, porque Ele tem sido conosco, Ele tem nos concedido da sua vida, Ele tem nos concedido a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Ele nos alcançou. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia! A todos os justos nós nos abençoamos. O Senhor Deus, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. E eu quero complementar este salmo lá em Hebreus, no capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Este é o Senhor Jesus, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o Senhor da glória. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação, a redenção eterna. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar o grupo de louvor para entoarmos este cântico que diz: por este Senhor, por esta pedra, a pedra angular, nós vamos pelejar. Amém? Amém. É que a igreja batalha, mas Ele é a cabeça. Amém. E por isso nós nos animamos, nós nos avivamos, porque Ele está no comando, está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Todos com calma e
Willy, baixa só o retorno da Gi para mim, por favor, aqui no fone. Glória a Deus, santo é o Senhor. E eu quero continuar aqui em Hebreus, capítulo 1, falando da glória do porvir, amém? Diz assim, eu parei aí no versículo 3, dizendo que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é o nosso Jesus. Aleluia! Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Aleluia. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Aleluia. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Amém? Os céus, a terra, são obras das mãos do Senhor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo do Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Tudo está no controle das mãos da Trindade Divina. Aleluia. Amém? E esse é o nosso Jesus, a quem o salmista escreveu que a sua misericórdia dura de geração em geração. A sua misericórdia dura para sempre. E o seu amor dura de geração em geração. Aleluia. E o seu amor dura para sempre. É esse o nosso Senhor. Aleluia. A quem nós devemos honrá-lo. A quem Deus nós devemos santificar-nos para que possamos chegar mais perto dele, sermos mais parecidos com ele. Amém? Darmos lugar ao Espírito de Deus. Eu e você nesta noite aqui. Que nós possamos ser submissos à vontade do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa trabalhar. Que nós possamos abrir a nossa mente e falar: Senhor, trabalha aqui, onde eu não consigo alcançar. Senhor, entra onde eu estou com dificuldade, Senhor. Ele está aqui nessa noite. E só Ele pode fazer isso por você. Aquele que assentou à destra de Deus. Só Ele tem esse poder, amados. Não há nenhum feiticeiro, não há ninguém, nenhum Deus que possa fazer isso, a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo, pois Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Amém? O seu poder é de geração em geração. E tão santo, e tão majestoso, mas um Deus tão pessoal e tão perto. Amém? Ele pode nos tratar, Ele pode adentrar e fazer morada nos nossos corações. Amém? Afinal, nós estamos na caminhada, na preparação para encontrarmos com Ele. Esses dias em oração, eu achei maravilhoso. E parece que quanto mais o tempo vai passando, a gente fala somente uma coisa ao Senhor: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essas faculdades mentais, Senhor, porque eu posso te entender, Senhor. Aleluia. Apesar de ser tão grande, tão majestoso, tão poderoso, tão eterno, tão glorioso, mas Tu és um Deus tão perto. Aleluia. Tu és um Deus que se manifesta naquele que, Senhor, se deixa entrar para que Tu possas ceiar. Oh, só esse Deus, amados. E esses dias de oração, teve um ou dois que eu não consegui cumprir.
Fiquei muito triste por isso, que eu tomei um remédio forte. E nos outros dias, era esse o sentimento. Senhor, nós viemos de 40 dias de oração e jejum. Muito obrigada. Senhor, agora nós estamos mais nesse propósito de oração. Às 5 da manhã. Opa, Senhor, eu consegui hoje. Muito obrigada, Senhor. Vai trabalhando na minha vida. Vai trabalhando no meu ser. Vai tirando toda a fraqueza, toda a limitação. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Mas, Senhor, alcança meus irmãos. Alcança as famílias da Igreja de Deus Sudoeste. Alcança a igreja perseguida. E assim o Senhor foi trabalhando. Foi trabalhando. E eu creio que o Senhor assim vai trabalhando na minha e na sua vida, irmãos. Amém? De fé em fé. Amém? Que nós possamos continuar perseverando nessa caminhada. Glória a Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E o sentimento destes dias foi: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Quantos, Senhor, não gostariam de estar fora do hospital, da cama do leito, para te honrar, para te servir, para se ajoelhar aqui, igual estou agora? Quantos, Senhor? Quantos não gostariam de estar sem dor, amados? Quantas pessoas não dariam até a vida para estar nesse momento sem dor apenas e poder louvar a Deus? Mas mesmo com dor adoro, mesmo com dor louvo, mesmo no leito louvo, mesmo impossibilitados louvo. Quantos presos não dariam tudo para estar livres, para estar aqui sentadinho onde você está? Quantas pessoas estão trabalhando e não dariam tudo para estar onde você está agora? Então este é o momento, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegremos nele, nos regozijemos nele, pois ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus eterno. Aleluia. E a sua misericórdia dura de geração em geração. Por isso eu glorifico o Senhor, eu louvo ao Senhor, porque Ele tem batalhado pela sua igreja, pelos seus. Ele tem dado força, Ele tem dado ânimo, Ele tem livrado. Como Ele tem livrado a sua igreja? Como o Senhor tem livrado a sua igreja? Amenizado dores. Eu sou prova disso. Eu sou uma prova viva disso. Quanto o Senhor tem amenizado a minha dor física mesmo. Dor física mesmo. Porque dores nós temos diversas. Mas damos glórias ao Senhor neste dia. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, convidar o grupo de louvor a ficar de pé para nós entoarmos ao Senhor com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Oh Senhor, pois só Tu és digno, Senhor. Só Tu és majestoso e glorioso e grandioso. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor que peleja por ti e por mim. Aleluia! Glória a Deus. Santo, santo, santo. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade. Obrigada, Jesus. Aleluia. Poderoso,
Deus. Tu és um Deus tremendo, Deus. Armas espirituais em Deus, e elas são poderosas nele para vencermos as astutas ciladas do Glórias inimigo. a ti, Senhor. E uma arma que o Senhor tem nos dado é a oração. É a adoração. Essa oração que é colocada diante do Pai. Ah, Senhor Deus. O que dele para ele são todas as coisas.
do Senhor. Quem é este Rei da glória? Glória a Deus. Quem é este Rei da glória? Abriam portais eternos para que entre o Rei da glória. E quem é este Rei da glória? É Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Só esse Senhor para batalhar por nós, Oh, amém? Deus. Para pelejar pelos seus santos. E nós cremos que assim será até o dia que Ele voltar para nos buscar. Amém? Você crê? Eu creio. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela pregadora dessa noite. Pelo pregador dessa noite, perdão. Glória a Deus. Oh, glória. O Senhor está neste lugar. Tem operado por nós. Senhor, nós te damos honra e glória. Porque chegou a melhor hora, Senhor. É a hora da tua semente, Senhor. É a hora da tua verdade. Oh, Senhor, para nos ensinar, para nos confrontar, para nos melhorar. E quanto precisamos, Senhor. Obrigada pela vida do teu filho que se dispõe. Oh, Senhor, que se dispôs antes. Se preparou antes. Tu falaste com ele antes. Ajuda. Fortalece, Senhor. Abençoa sua família, sua esposa, seus filhos, Senhor. Ajuda o teu filho. Oh, Senhor, e que nós possamos te ouvir. Ah, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, seja uma semente a qual, Senhor, o Senhor há de plantar em nós, para que cresça. Ah, Senhor, para que flua, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui. E assim oramos a Ti, te entregamos e te agradecemos este período, Senhor, de louvor na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor aos irmãos e irmãs, boa noite aos nossos irmãos que estão online. Eu quero nesta hora fazer uma oração ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua, Senhor. Aleluia. Ó Deus, e que Tu fale com a Tua igreja nesta noite, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. E ainda de pé, irmãos, nesta noite eu vou falar sobre clamor. Está no meu coração falar desse tema, clamor. E o tema da minha pregação é: Deus responde a um clamor sincero. Amém? E o texto que nós vamos usar nesta noite é um texto bastante conhecido, que está no Novo Testamento, no livro de Marcos, João Marcos. Lá no capítulo 10, no versículo 46, eu vou colocar os óculos. Às vezes eu esqueço. No verso 46, do versículo 46 até o 52. Santo, santo é o Senhor. Amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. De Gênesis a Apocalipse, há inúmeros clamores a Deus, diante de situações em que só o socorro de Deus poderia resolver a situação. E com a igreja, hoje, não é diferente. Somos o povo de Deus, que batalha pelo Evangelho, que ama ao Senhor e ao próximo, que permanece no Senhor. E muitas vezes nos deparamos com situações tais que só o socorro do Senhor pode resolver a situação. É bom saber que Deus quer que clamemos a Ele. Aquilo que é possível ao homem fazer, façamos. Mas o impossível, entreguemos com clamor nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Aquilo que chegar às nossas mãos, que for para nós fazermos, vamos fazer. E fazer diligentemente para o Senhor. E o impossível, vamos clamar ao Senhor, irmãos. Há momentos em que só o clamor e a ação de Deus vai nos socorrer. Abram a Bíblia, a sua Bíblia, lá em Jeremias 33:3. É um texto bem conhecido. E é o Senhor quem fala para nós. Jeremias 3:33. Ele fala assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lendo o texto do versículo 1, Jeremias 33:1, vemos que o profeta Jeremias estava encerrado no pátio da guarda. Ou seja, Jeremias estava preso. E estava preso, irmãos, por trazer a mensagem verdadeira de Deus. O que ele falava para o rei: olha, se rendam aos babilônios. Porque o decreto de Deus já havia sido colocado sobre aquela nação. Eles iriam para o cativeiro, porque adoraram madeira, adoraram pau, adoraram ferro, levantaram altares, bosques, e se distanciaram de Deus. E aí o Senhor vai falar isso aqui para ele: olha, o profeta não mudou para agradar ao homem, levou a mensagem que Deus tinha para aquela nação. Imagine, irmãos, quanta pressão, quanto sufoco, quanta preocupação. Mas a palavra de Deus é: clama a mim. Em meio ao caos, Deus revela ao seu servo, o profeta Jeremias, que estava preso, a restauração de Judá, Israel, a paz, a prosperidade e a renovação espiritual, e aponta para o reino milenar de Cristo, porque Jesus Cristo vai reinar 1000 anos em Israel. Amém, irmãos? Em meio ao caos, vem a resposta de Deus. E nós passamos por situações que muitas vezes as vicissitudes da vida promovem o caos. E compete a nós clamarmos ao Senhor. Amém? Em que área da nossa vida precisamos da resposta de Deus? Na família? No trabalho? Na igreja? No relacional?
no emocional, no espiritual. Você e Deus sabem em que área. Amém? Clamar é suplicar. Clamar é implorar. É manifestar necessidade de algo. Bradar, gritar, falar em voz alta. Podemos falar com Deus sem que seja necessário clamar, mas é impossível clamar sem que haja oração. Corações derramados diante da presença de Deus, dizendo: eu preciso de ti. Há momentos em que o sufoco precisa ser expresso diante do nosso Deus. Eu quero trazer aqui, irmãos, a figura de Moisés. Observe que Moisés foi chamado para tirar aquele povo do Egito. E aquele povo sai do Egito. Eles se deparam diante do Mar Vermelho. E aí o que acontece, irmãos? O mar está lá, parado. E o que Deus fala para ele? Por que você está me clamando, Moisés? Manda esse povo andar. Essa é a resposta de Deus para Moisés. Ele toca o mar, se abre e passa nos enxutos. E aí Faraó vem atrás, morrem afogados. E o que acontece com aquele povo, irmãos? Eles caminham 3 dias no deserto de Sur. E eles se deparam diante das águas de Mara. Mara significa águas amargas, águas impróprias. E aquele povo começou a murmurar, a reclamar, a questionar Moisés. E se questionavam Moisés, estavam questionando a Deus, porque Moisés era o instrumento de Deus para aquela nação. E muitas vezes, irmãos, nós somos pegos, murmurando, reclamando, questionando algumas coisas de Deus. E o que o profeta, o que o homem de Deus faz? Moisés vai clamar ao Senhor. E lembra o que Jeremias tem lá no 33, ele fala assim, ó, clama a mim e responde-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E Moisés precisava de uma solução para aquele problema, porque havia mais de 2 milhões de pessoas, fora os animais, para tomar água. E sabe o que acontece? O nosso Deus, na sua bondade, revela a Moisés: olha, corta aquele arbusto, corta aquele lenho, corta aquele pau ali, ó, e joga dentro. Porque o meu poder vai sarar as águas de Mara. Ela vai deixar de ser amarga e vai ser doce. Ela vai deixar de ser imprópria e vai ser própria para este povo consumir. E assim a nossa vida, irmãos. O que precisa do Senhor, do poder de Deus, para tirar a amargura e colocar doçura, para deixar de ser impróprio e ser próprio para as nossas vidas. Amém? E o interessante é que muitas vezes, irmãos, nós temos uma vitória e queremos dormir em berço esplêndido. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele povo venceu o Mar Vermelho, mas logo em seguida chega outra luta, e Satanás quer paralisar-nos. Começamos uma campanha de oração, 40 dias de jejum e oração, irmãos. E agora começamos outra campanha, 12 dias. E sabe o que nós pensamos? Vencemos a oração e o jejum, e nós vamos ficar tranquilos. Não. O inimigo trabalha incessantemente contra a igreja. E o IDB Sudoeste é a igreja de Deus neste mundo. E Deus tem propósito para ele. Satanás quer nos impedir, quer atrapalhar o nosso trabalho. Não tem folga, irmãos. Homens e mulheres de Deus não têm folga.
Tem que estar sempre atentos, vigilantes, clamando ao Senhor. É isso que nós aprendemos com esse texto. Amém? E continuamos, irmãos. Estamos na campanha. Ela acaba sexta. Se prepare. A vitória vai chegar, mas a luta também. E nós em Cristo somos mais que vencedores. Porque nós clamamos a Ele: Senhor, está tudo na tua mão. A minha família, a minha igreja, os meus negócios, os meus relacionamentos. Senhor, põe as tuas mãos. Amém, irmãos? E agora, irmãos, nós vamos voltar ao texto. E voltando ao texto, foi exatamente isso que fez Bartimeu. Bartimeu não teve dúvida, irmãos. Clamou, gritou, porque ele acreditava. E nós clamamos ao Senhor com um clamor sincero, porque nós acreditamos que Ele resolve os nossos problemas. E Bartimeu clamou porque ele acreditava. Estamos diante de um homem cego, esquecido, miserável, debilitado, pedindo esmola. Um homem à margem da sociedade, invisível. Invisível. Mas o toque do Senhor nos torna visíveis. E vai ser isso que vai acontecer com este homem. Mas no versículo 47, que os irmãos podem acompanhar, algo nos chama a atenção. Que é bem o comecinho, irmão, bem na parte A. E, vírgula, ouvindo. Aquele homem era cego, não podia enxergar. Porém, não era surdo. Era cego, mas não mudo. Ele percebeu Jesus com o que tinha e não se vitimizou com aquilo que não tinha. Ele não tinha visão, mas ele podia falar, ele ouvia. Algumas vezes temos a tendência de justificar as nossas ações por causa das nossas debilidades ou dificuldades. E aquele homem não fez isso. Ele juntou o que ele tinha, irmãos. E muitas vezes nós também temos que ir com aquilo que nós temos, deixando as debilidades, as dificuldades, aquilo que nos atrapalha de lado, mas com aquilo que nós temos, caminharmos para Cristo, em direção a Ele, para que Ele nos dê a resposta. Foi isso que esse homem fez. Podia ficar lá lamentando, mas não. E o que podemos aprender aqui com esse texto, irmãos? Descubra quem é você e direcione em fé a Jesus. A multidão, e era uma multidão grande, mesmo por onde Jesus passava, irmãos, era muita gente, homens, mulheres, crianças, milhares de pessoas apertando, falando. Nós não temos lá a esplanada do ministério para caber todo mundo, irmãos. As estradas eram difíceis. E lembra que ele estava passando, entrando em Jericó. Então era no aperto, era no sufoco. Não tinha microfone para falar. Então era assim, ó, gritando. E as pessoas estavam apertando, falando, criando dificuldades para o encontro com Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses. As nossas dificuldades ou debilidades não podem frear aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? E Deus sempre tem algo para nós, irmãos. E nós não podemos deixar que as nossas dificuldades ou debilidades freiem o agir de Deus.
E nós temos que entender que não são com a minha não é com a minha força, não é com a minha capacidade, não é com a minha habilidade, mas é com a habilidade que o Senhor vai nos dar, com a força do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? E aí eu volto a Deus. Estavam impedindo, estavam dificultando que ele encontrasse com Jesus. Aquele homem era cego, porém, eu quero reforçar, não era mudo e nem surdo. E a mesma multidão que dificultava, porque a multidão apertava, conversava e tudo, foi a que o fez saber que Jesus estava passando ali. Porque a multidão começou a falar: ó, Jesus de Nazaré está vindo aí. É ele mesmo. É ele. Porque Jesus era famoso, irmãos. Há um texto que fala que Jesus era famoso. E ele um dia as multidões o seguiam. Porque ele não era hipócrita como os fariseus. Jesus falava e fazia. E ele entrava nas vidas das pessoas, transformando, modificando, salvando, renovando. Amém? E não mudou. Jesus estava passando ali. O pouco que ele tinha, ele percebeu a Jesus. Perceba Jesus nas suas dificuldades e debilidades. E o pouco que nós temos, com fé, nas mãos de Deus, vira um milagre. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O pouco que você tem na mão do Senhor é muito, irmãos. Bartimeu é a prova do milagre. 2. Decida clamar por algo que vale a pena. Por algo que vale a pena. Ainda no versículo 47, ele começou a gritar, clamar, porque ele viu a oportunidade da sua vida. Ele pensou assim: é a chance da minha vida. E quantas vezes temos deixado passar chances nas nossas vidas, oportunidades na nossa vida? Jesus está aqui e eu não posso deixar a oportunidade passar. Esse é o sentimento de Bartimeu. Jesus está aqui, não, ele não vai passar não. Não. Se alguém grita, eu grito mais alto. E ele começou a gritar. Imagina o barulho, irmãos. Uma multidão conversando, ele tinha que gritar alto mesmo, se quisesse se fazer ouvir. Há oportunidade que nunca mais voltarão. Há oportunidades que nunca mais voltarão. Irmãos, não prevarique. Não deixe para depois. Não retarde. Não adie a oportunidade que o Senhor tem nos dado. E você sabe qual a oportunidade que o Senhor tem te dado. Não deixe para depois. É essa oportunidade hoje. Ele está passando aí. Grite alto. Quem sabe o som está alto. Grite alto para que Jesus te ouça. Amém? Jesus está hoje aqui. Qual será o seu clamor? Qual será o seu clamor? Por você? Por sua família? Pela igreja? Há que se ter uma direção, irmãos. Bartimeu gritou, porque estava convicto que Jesus podia transformar sua vida. Jesus transforma vidas. Glória a Deus. Havia uma mulher que não tinha filhos. E o seu esposo se chamava Eucana. E ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. E a palavra de Deus diz que Penina tinha filhos, homens e mulheres. E todo ano, Eucana subia com as 2 esposas e os filhos
para sacrificar a Deus em Siló. E a rival de Ana ficava provocando, irritando Ana. E Ana se irritava tanto que nem comia. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Em determinado momento, Ana ora ao Senhor. Ana chora abundantemente do Senhor. Ana derrama o seu coração. Ela clama aquele que poderia resolver o seu problema e pode resolver o nosso problema nesta noite, irmãos. Amém? E além de chorar, de clamar, de se derramar na presença de Deus, ela faz um voto. E o voto dela é ousado. Ela queria ser mãe, mas ela queria ser mãe de um menino. Porque ela falou assim: esse menino eu vou entregar ao Senhor. Amém? O que nós estamos clamando ao Senhor? E qual o voto que eu estou fazendo ao meu Deus? A minha vida? O Senhor nos socorre, querendo que nós sejamos perseverantes na fé. E nós sabemos o que acontece, irmãos. Aquela mulher, depois daquele prazo, tem um filho. E ela pega aquele menino e diz: olha, ele vai estar na casa do Senhor, não vamos passar navalha na cabeça dele. E nós sabemos que essa criança foi criada nos caminhos do Senhor. E nós estamos falando de Samuel, profeta, juiz, sacerdote. Homem que tinha intimidade com Deus. Porque em um dado momento a sua mãe clamou. Porque ela estava diante de uma impossibilidade. E se nós temos impossibilidade, há um Deus no céu que resolve todas as coisas, irmãos. Amém? Então, muitas vezes, Deus quer transformar a sua vida, a minha vida. Nós temos que nos posicionarmos, irmãos. O clamor chega. E como eu reajo ao que Deus fez na minha vida? Faça como Ana, irmãos. Clame com fé. Amém? 3. Quanto maior for a oposição, ou quanto maior for a resistência, seja a tua força. No versículo 48, vai falar assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Alguns falaram para ele assim: ó, não adianta gritar, ele não vai ouvir. Aqui está uma multidão muito grande, Bartimeu. Cale-se, Bartimeu. E assim acontece conosco. Muitos são os que, debaixo das pressões da vida, das circunstâncias adversas, esquecem-se ou perdem a vontade de clamar. Às vezes parece que nós somos atropelados por uma onda para formar, e você toma um caldo, e você sai lá, eu assim, leva os cabelos, sai tudo desse jeito, todo. Sabe, irmãos, a situação nos atropelou. E o interessante, irmãos, é que muita gente quer nos intimidar. Não se deixe intimidar, irmãos. Esse povo queria paralisar Bartimeu. Satanás faz isso contra a nossa vida, para que paremos de fazer a obra, de intercedermos por quem queremos ganhar para Cristo. Porque todos nós queremos ganhar alguém para Cristo. É para isso que o Evangelho está posto no meu e no seu coração, irmãos. Se nós não nos preocuparmos com as vidas que estão distantes do Senhor, para que serve o Evangelho, se o Evangelho não é amor?
E eu quero usar outro exemplo, irmãos, de alguém que também esteve nessa mesma situação. Porque quando a vitória é grande, os opositores apresentam. E eles saem onde você menos espera. De onde você menos espera, sai a oposição, sai a resistência. E certa feita, havia uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E naquela época se guerreava assim, um ficava do lado de cada montanha, o outro ficava do lado de cada outra montanha. Havia um vale e eles pelejavam no vale. Não é como hoje, que daqui solta um míssil e cai lá em tal lugar. Não, irmãos, um de cá, batalhavam ali no vale. Só que nesta época, os filisteus, astutos, tinham um guerreiro que tinha 6 côvados e um palmo. Isso dá exatamente 2,90 metros, que é o gigante Golias. E o que eles faziam, os filisteus? Propunham uma briga com os israelitas, uma luta entre o seu guerreiro e o guerreiro de Israel. E quem vencesse, o outro se tornava servo. Bobo, os filisteus, né? Um homem de 2,90 metros, acho que ele bate lá, irmãos. Aqui. Então, irmãos, esse homem ficou 40 dias, de manhã e à tarde, incitando o exército do Deus vivo. E aí, o que acontece? Jessé pega seu filho menor, Davi, e fala assim: Davi, vai lá no arraial dos israelitas e leva um mantimento para os teus irmãos e leva também para o capitão de 1000. E Davi, irmãos, era obediente. Homem de Deus é obediente. Está certo, meu pai. E Davi era responsável pelas ovelhas. O que ele faz? Muito cedo acorda, deixa um guarda cuidando das ovelhas do pai, pega os mantimentos, parte para o arraial, vai entregar a encomenda do pai. Chegando lá, ele ouve só a confusão lá embaixo, ó. Só a confusão lá embaixo. O que ele faz? Ele só tinha que ir para entregar a mercadoria, os mantimentos para os irmãos e voltar para casa. Não, ele falou, ele pegou, deixou como responsável que recebia todos esses mantimentos que chegavam e desceu para a peleja, irmãos. E aí que ele chega lá, irmãos, e vê aquela conversa de Golias. Ele vai falar: como é que esse circunciso filisteu ataca o exército do Deus vivo? E circunciso, irmãos, é quem não tem aliança com Deus. E ele achou uma afronta. E aí ele fala: não, ele estava conversando com todo mundo, até que chega a seu irmão, Eliabe. Eliabe olha para ele e fala: eu te conheço, Davi. Eu te conheço, Davi. Seria ele fala: o que você está aprontando, Davi? Eliabe fica irado, irmãos, e ele tenta barrar a grande vitória que Deus daria àquela nação. E muitas vezes tem tentado nos barrar. E a gente muitas vezes não sabe nem de onde vem, mas há uma oposição. E o irmão fala assim: ô Davi, por que você desceu aqui? Você tinha que ficar lá em cima. E logo depois ele vai olhar e fala: eu te conheço, viu? Eu sei que é bem presunçoso e há maldade no teu coração. Por que você veio à peleja? E Davi dá um jeito no irmão e sai e vai embora e começa a falar com as pessoas. E Davi, falando, irmãos, chega até Saul. E Saul, sabe o que faz? Chama esse homem aqui, esse moço. E quando Davi chega diante de Saul, ele vai pronto para guerrear contra o filisteu. Mas sabe o que o rei fala, irmãos? E nós precisamos do discernimento espiritual do Senhor nas nossas vidas. O rei fala assim: olha, você é muito moço, você não tem condição de pelejar contra ele. Golias, desde que era criança, foi preparado para a guerra, não entendendo que aquela luta era do Deus do exército.
israelita. Amém, irmãos? E muitas vezes nós estamos assim, pessoas tentando nos intimidar. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a pastora ouviu alguma coisa que tentou intimidar? Quantas vezes nós ouvimos alguma coisa que tentou intimidar a nossa vida para que nós parássemos? Muitas vezes é uma discussão, uma contenda, até mesmo dentro da igreja, para que paremos. Irmãos, a palavra que eu tenho é: não desista, irmãos. Não desista. Se Davi tivesse desistido, não haveria aquela vitória contra aquele exército, contra aquele homem arrogante, aquele incircunciso filisteu. E assim é na nossa vida. Davi venceu o filisteu? Não. Todo-Poderoso venceu. Venceu com a pedrinha, acertada no lugar certo, mandada por Deus, irmãos. E depois Davi corta o pescoço. Não desista, irmãos. Tentaram para Bartimeu, ele não aceitou. A oportunidade passa e nós temos que pegar. Quarto, Deus atende a um clamor sincero. No versículo 49, vai falar assim, e Jesus parando. Imagine o coração de Bartimeu. Imagine o coração daquele homem. Ele parou. Ele ouviu. Deu certo. Imagina Bartimeu, deu certo. E assim é na minha e na sua vida, irmãos, deu certo. O Senhor nos alcançou. E quando estamos diante de algo muito difícil, nós clamamos ao Senhor. E Ele vem em nosso socorro. Deu certo. Por causa da bondade de Deus e do seu amor. Amém? Então, irmãos, Salmo 51, 17, na parte B, vai falar assim, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele está atento ao teu clamor, Ele está atento à tua alma. Jesus está aqui, independentemente de quantas pessoas estão no templo, Ele te ouve individualmente. Amém, irmãos? Servimos a um Deus pessoal. Eu uso sempre o termo, Ele não é o CEO de uma grande empresa, cheio de tarefas, e não pode atender ninguém. O Senhor sempre está te escutando. Amém? Ele nunca está ocupado que não possa ouvir o seu clamor. Quinto, o clamor é uma ponte para o relacionamento com Deus. Bartimeu. Bartimeu atraiu a atenção de Jesus quando reconhece o messianismo de Jesus pelo uso do título Jesus, filho de Davi. Amém, irmãos? Ele atrai o Senhor. Que fé é essa? Ele atrai pelo messianismo de Jesus, filho de Davi. A confissão, irmãos, filho de Davi, é ainda mais significativa, pois Jesus está caminhando para a cruz. Amém, irmãos? Leia o texto. Entra em Jerusalém com toda a festa, para logo seguir ser morto. No verso 50, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? É óbvio que Jesus sabia o que ele queria. É óbvio que Jesus sabe o que você está precisando e passando neste momento. Mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer estreitar o seu relacionamento com você.
Ele quer diminuir a distância. Ele quer que você se aproxime dele em comunhão. Amém? Ele quer que você tenha intimidade com ele. Ele quer que você tenha experiências suas, irmãos. Não de ouvir dizer. É lindo, edifica, mas nós precisamos ter experiências com Deus. Aleluia. Amém? Este cego não temeu apresentar um pedido muito importante. Às vezes, o nosso pedido para alguém não é importante, mas para nós é. E nesse caso aqui, ele apresenta um pedido muito importante, irmãos. Era mendigo, mas não pediu dinheiro, não pediu grana. Pedia nada menos que a visão. Que nós estamos pedindo diante do Senhor. Será que nós queremos ser obreiro? E Deus quer que nós sejamos evangelistas, presbíteros, pastores. Nós não fiquemos sentados. Nenhum pedido é demasiado grande para apresentá-lo a Jesus Cristo. Para Deus, irmãos, não há impossível. Interessante, irmãos. Nós podemos pensar naquela cena. Bartimeu e Jesus Cristo. E quando o Senhor, a tua fé te salvou, Bartimeu vai ver o sol da justiça. A primeira coisa que ele vê é o sol da justiça. Amém? É o amor personificado na sua frente. Ele está vendo o Filho de Deus encarnado. O que nós vimos quando o Senhor nos tocou e nos toca? Estamos vendo o sol da justiça? Estamos vendo o amor encarnado na nossa frente? Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, o que você está colocando diante do Senhor, mas eu sei que nas mãos do Senhor Ele resolve. Amém, irmãos? Homens e mulheres de Deus fizeram isso o tempo todo na Bíblia, com fé, com um clamor sincero. E caminhando para o final, no versículo 50, e seguiu a Jesus pelo caminho, irmãos. E nós, irmãos, quando recebemos a resposta do nosso clamor, precisamos seguir pelo caminho com o Senhor. Este cego era homem agradecido. Quando recebeu o dom que tinha solicitado com ardor, não se afastou, jogando ao esquecimento. Seguiu a Jesus. Há muitos que obtêm o que desejam, seja no material ou no espiritual, e logo se esquecem até de agradecer. A ingratidão é o mais feio dos pecados. E segundo alguns, a gratidão é uma virtude dos nobres. Jamais podemos devolver a Deus o que nos deu, mas sempre podemos nos sentir agradecidos perante o Senhor. Amém, irmãos? Podemos expressar sempre a nossa gratidão. Que o seu clamor, com o coração quebrantado e contrito, muitas vezes em lágrimas, e como a canção fala, se derramando diante do Senhor, chegue ao trono de Deus e seja respondido imediatamente. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, que nós possamos obter de Deus as respostas que precisamos. Eu agradeço. Amém. Obrigado, irmãos.
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não pode ser triste um coração que ama o Senhor. Amém? E uma das coisas que nós observamos, que para servir ao Senhor dentro daquilo que o nosso evangelista colocou nesta noite, para que pudéssemos aprender a respeito de perseverar, de clamar, é que nós precisamos de coragem. Nós precisamos ter coragem para clamar. Nós precisamos ter coragem para decidir. Nós temos que ter coragem para chegar na presença de Deus. Porque é isso que ele diz para aquele cego. Coragem. Ele ouviu o teu clamor. E ele está te chamando. Coragem. E o Senhor diz para nós também nesta noite: coragem. O Senhor tem escutado o teu clamor. O Senhor está atento à voz da tua oração. Estamos nessa campanha há 40 dias clamando, que passou de jejum e oração. Agora estamos dentro dos 12 dias, 7 dias encerrando hoje. Amanhã estaremos aqui reunidos na casa do Senhor em oração durante 5 dias, buscando a face do Deus Todo-Poderoso, clamando a Ele, derramando o nosso coração na sua presença. Porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Deus é aquele que chama a existência aquilo que não existe, para que o seu nome seja glorificado e o seu povo saiba que Ele é Deus. E fora dele não há outro, diz a palavra do Senhor para nós. E que nós possamos caminhar. Podem vir os gigantes que vierem, se apresentarem a nós. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós venceremos. E cantaremos: glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. É assim? Diante de Deus, com o coração derramado diante do Senhor, não tem crente derrotado. Amém? Não conheço o seu problema, a sua luta, a sua dor. Estive em Goiânia esses dias, dando uma assistência à minha família. Estou passando por alguns problemas bem sérios. Estive ali com eles. E minha mãe, diante de toda essa situação, o coração dela, vocês sabem que ela tem 2 existências. E ela vai ter que fazer exame para saber se está precisando de outro, o que está acontecendo. Sentindo muita dor, ela pensou que ia morrer mesmo, que ia passar para o Senhor. Ela dizendo assim: eu estou pronta para ir encontrar com Jesus, vou para a glória, vou para longe deste mundo. Mas eu falei assim: mas o Senhor é misericordioso, teve misericórdia de mim, da minha irmã, e de toda a família, do meu pai também. Você não vai ainda, minha mãe, você vai ficar aí. Confiando no Senhor. Então eu não sei qual a sua dor, o seu problema, a sua luta. Mas nós estamos diante daquele que tudo pode. Aleluia. Daquele que sonda os corações, que conhece a nossa mente, a nossa alma, conhece o nosso desejo. Então eu quero dizer a você nesta noite: continue confiando no Senhor. Continue crendo no Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Nesta noite quero convidar o grupo de louvor para nós louvarmos ao Senhor com um cântico. E eu gosto muito deste corinho. É um corinho antigo, acho que a irmã Melissa conhece. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Conhece? Não é tão antiga quanto eu hoje, né? Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Por isso nós vamos louvar o Senhor com muita alegria. Vamos nos colocar de pé. Alguns irmãos nossos estão viajando, já estão de férias. E a igreja dá a sensação que está mais vazia. É porque nós compramos 20 cadeiras a mais.
Então tem 20 cadeiras a mais, né? Então dá aquela sensação de vazio ainda mais. Mas nós sabemos que essas 20 cadeiras vão ser preenchidas com vidas salvas, libertas, transformadas para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com muita alegria, vamos louvar o Senhor com entusiasmo. Lembrando que o nosso Deus é o Deus que tudo pode, é o Deus que pode todas as coisas. Amém? Aleluia. Nós queremos te buscar, Senhor, que tu és o nosso Deus. Aleluia. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, agora espero te ver. Eu quero E a palavra do Senhor é clama a mim. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor? Você tem orado ao Senhor? Às vezes você ora, mas a sua oração, você diz assim, parece que a minha oração é só. Parece que o céu está fechado ou de bronze, como nós dizemos, né? De bronze. Ou será que eu não estou tendo coragem de me posicionar diante de Deus? Posicionamento. Tenha coragem para se posicionar. Aleluia. Tenha coragem. Foi isso que ele disse. Olha aqui, no versículo 49. Chamaram então o servo dizendo: coragem. Aleluia. Levante-se, porque ele está chamando você. Coragem, porque o Senhor está te chamando para uma posição. Amém? Eu quero orar por você.
juntamente com o nosso evangelista e com a irmã Denise. Venha cá, irmã Denise, venha cá, evangelista. Nós vamos orar. Se você sentir no seu coração o toque de Deus, o qual você olha, observa e diz: eu preciso realmente tomar uma posição, ter uma atitude. A palavra falada, a palavra pregada, a palavra ministrada, ela precisa encontrar lugar no nosso coração. E o nosso coração tem que ser terra fértil. Nós vamos orar por você. Aqui estão nossos irmãos que estarão nos ajudando. E nós vamos orar por você. Dê um passo de fé, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Glórias a ti, Jesus. E o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo conhece, Aleluia. Deus poderoso, aleluia. há de agir, por favor. Tu és poderoso, Não porque Jesus. somos merecedores, porque Ele é bom. Glórias a ti. E Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. E você que aí está, que sabe que Deus falou com você e não teve coragem de vir aqui, fale com o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Meu Deus, que desculpa o nosso Deus haverá de ter misericórdia de ti. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Estenda suas mãos, vamos conversar com o Senhor. Glórias a ti. Pai, estamos aqui, Aleluia, Deus. crendo, Senhor, na tua Tu palavra és ministrada poderoso, nesta Jesus. Tu és noite. santo, Jesus. Crendo que tu és o Deus que Temos essas vidas age da mesma forma que agiste anteriormente, lá atrás. por favor desses que estão E que nós precisamos de coragem, Senhor, para tomarmos decisão, Entra, Deus, com a tua para nos levantarmos, Senhor, de onde nós estamos, porque aquele cego estava sentado, em nome de Jesus. aquele cego estava numa posição de clamar. Enche, Senhor, a sua mente. E os seus discípulos, os discípulos do Senhor vieram até ele e disseram: coragem, A sua vida cristã. coragem. Deus, ela possa Ele ouviu o teu clamor e Ele te chama. Ele está chamando por você. Então nesta noite nós cremos, Senhor, que nós precisamos sim termos atitudes como aquele cego, Senhor, de nos levantar, continua a usá-los, de termos a coragem de ir adiante do Mestre, adiante do Senhor, e colocar diante dele sim tudo aquilo que tem, Senhor, ó Deus, trazido nas nossas vidas, para que ele, Senhor, através do seu grande amor, do seu grande poder, possa agir na vida de cada um. Estão aqui, Senhor, teus filhos que creem, Senhor, que tu és o Deus poderoso que age. Eu creio, Senhor, ó Deus da glória, que tu estás trabalhando em cada coração, em cada mente, em cada vida. E que eles, Senhor, vão se posicionar de uma tal forma, clamando a ti, gritando a ti, Senhor. Ó Deus, clamando a ti. dos lares, ó Pai, Cura, nesse momento, trazer do Senhor os milagres do Senhor, os milagres dos céus, derrama, Senhor, da tua glória, derrama do teu poder, Senhor. Aleluia. Age, Senhor, onde o homem não pode agir. Vai restaurando os corações, vai lançando por terra, Deus, tudo que não provém de ti, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias, quebra, Senhor, as muralhas, quebra, Senhor, os grilhões, ó Pai, na força do teu poder, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és grande, ó Deus. Aleluia, meu Deus. Confiamos, ó Pai, no teu agir, Senhor. Ligamos a terra, Senhor, para que seja ligado nos céus. A vitória do teu povo, Senhor. Oh Deus, a conquista, Senhor, espiritual que eles clamam. Abre, Senhor, as portas. Abre, Senhor, os céus. E ministra, Senhor, sobre essas vidas, meu Deus. Sobre as nossas vidas, Pai. Para a glória do teu santo nome. Porque tu és poderoso.
Tu és majestoso, Senhor. Aleluia, Deus. Sopra, Senhor. Deus de milagres, Deus de promessa. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Aleluia, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Pai. Seja louvado, seja glorificado, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, podem sentar. E vamos para os avisos da semana. Podem sentar. 7 dias. Já estamos nos 5 dias, do dia 24 a 28 de junho. Das 20 às 21h30 aqui no templo. Segundo o desafio de oração. Pode passar. Aqui. 24/7, na segunda-feira, irmã Juliana estará na direção. E o tema é arrependimento e vida de comunhão com Deus. Na terça-feira, no dia 25, irmã Nelice, busca por avivamento. No dia 26, na quarta, irmã Osana, salvação e cura de famílias, familiares e amigos. Dia 27, irmão André, despertamento para a evangelização. E dia 28, na sexta-feira, unção e batismo com o Espírito Santo com a pastora Nilza. Aleluia. Então, somos os que estão responsáveis pela direção dos trabalhos durante a semana. Então, a semana toda, desafio de oração. Estaremos aqui orando, clamando ao Senhor, buscando a sua presença, crendo que Deus há de fazer milagres. Amém? Deus é Deus de milagres. Pode passar adiante. Quarta-feira, jejum. Quem puder, esteja jejuando. Propósito com o Senhor. Na quarta-feira, às 16 horas, aqui, quarta da comunhão. Estaremos aqui com a direção da irmã Nelice. Não, no sábado não terá. Ok? Nós não vamos ter oração matinal. Porque sexta-feira é o último dia. Né? Aí geralmente a gente prolonga mais um pouco. Aí no dia seguinte, quem mora longe não tem como vir, né? Para a oração matinal. Quem puder, ora em casa, mas não vai ter aqui no templo. Programação do domingo, a nossa escola bíblica às 17h40, culto de celebração às 19 horas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, após o término, nós vamos montar as cestas. Após o culto. Tá certo? Glória a Deus. Aqui está a nossa irmã Vanessa, a Melissa nos visitando, a Thaís. Thaís, eu te mandar uma mensagem essa semana, mas estava à toa. Vou mandar uma mensagem, não vou falar com você, pessoal. Uma Thaís conosco, ela é que trabalha com limpeza de pele, ela trata da minha pele. O pessoal diz que é porque a sua pele melhorou tanto, porque eu tenho uma pessoa de mãos de anjo. Glória a Deus. Abençoado. Está ali um casal que estamos visitando. Acho que é a segunda vez, né? Não, primeira. Primeira? Amados de Deus. São bem-vindos. Qual é o seu nome, querido? Carlos. Patrícia. Carlos e a irmã Patrícia. Que alegria tê-lo nesta noite aqui conosco. Muito bom. Que Deus continue abençoando vocês. Aleluia. E que se puderem estar conosco outros dias, será uma alegria muito grande. Amém? Também está o Mateus conosco aqui. Né? Ó, o Mateus, firme e forte com Jesus, né? Graças a Deus, firmado cada vez mais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. São os nossos visitantes nesta noite. Dízimos e oferta após o culto, coloque no gasofilácio se você trouxe sua oferta. Tenha uma semana abençoada e seja você um abençoador. Amém? Amém. Glória a Deus. Encerrando o nosso culto nesta noite, vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. O Senhor falou contigo? Amém. Glória a Deus. Confiando no Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade de culto. Cultuamos o Teu nome, adoramos a Ti, Senhor. E vamos por Te abençoar. Porque é um renovar, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Que trabalha a nossa esperança, a fé. E nos faz, Senhor, ó Deus, crer cada vez mais em Ti.
sabendo que Tu és Senhor e fora de Ti não há outro. Muito obrigada, Deus, pelos cânticos. Obrigada pela nossa escola bíblica dominical, pela palavra devocional. Obrigada, Senhor, pelo louvor, pelo grupo de louvor, Senhor, mesmo desfalcado, Senhor, louvando e adorando o Teu nome. Obrigada, Deus da glória, pelo momento da mensagem, da palavra, Senhor. Ó Deus querido, que durante esta semana nós possamos estar confiando em Ti, servindo a Ti com muita alegria, sabendo que Tu és o Deus que nos guarda, que Tu és o Senhor que nos livra de todo mal, de todo perigo. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós, Senhor. E neste momento, Pai, de poder, eu quero Te apresentar, Senhor, a irmã Cleonice, a Tua filha, Senhor, que está passando por um momento difícil, crucial, Senhor, com a sua saúde. Deus de poder, Tu és aquele que opera perto e opera longe. Aleluia. Visita a Tua filha, Senhor, ó Deus, neste momento, com o Teu santo, glorioso poder. Estende as Tuas mãos sobre ela, Senhor, e restaura a sua saúde para a glória do Teu nome. Visita a Tua serva, Senhor, ó Deus amado. Nós nos unimos, Senhor, ó Deus, aos Teus outros servos que estão clamando a Ti nesta noite. Tenha misericórdia da Tua serva e concede a ela, Senhor, a saúde, repreendendo, Senhor, ó Deus, este mal, Senhor, que chegou assim. Deus, em nome de Jesus, ser com ela, a sua família, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, ela está lá no Sobradinho 2, visita a Tua filha. Agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu visite a minha mãe lá em Goiânia, Senhor. Ó Deus, levanta aquela mulher, Senhor, ó Deus querido. Aleluia. Repreende, Senhor, esta dor que ela tem sentido. Vai trabalhando na vida dela, acrescenta dias na vida dela. Pai, ela tem um voto contigo. Usa de misericórdia para com ela e para com a sua família, Senhor. Em nome de Aleluia, Jesus, Deus. restaura a saúde da Tua serva. Toma nas Tuas mãos. Também, Pai, quero Te pedir em favor do Rodolfo. Pai, visita o coração, Senhor, deste jovem. Vai falando, vai salvando, vai libertando, vai transformando para o poder do nome glorioso de Jesus. Aleluia. Oh, Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. visita, Senhor. Visita, Senhor. E vai agindo, Pai, onde nós não podemos agir. Vai agindo, Senhor, onde nós não alcançamos, Senhor. Aleluia. Age com a Tua graça, porque Tu és Deus de graça e misericórdia. Toma nas Tuas mãos o Teu povo. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja que vive na terra, que vive na terra, que levanta a estandarte da salvação. Cuida do Teu povo e da Tua igreja e dá vitória à Tua igreja nessa terra. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, crendo, ó Pai, que no mundo espiritual Tu estás agindo de tal forma, Senhor, que a Senhor vai se transformar visível para nós e veremos a vitória no poder do Teu nome. Oh Jesus querido, oh Deus santo, oh Deus maravilhoso, nos leve em paz para os nossos lares e nos livra de todo mal que este mundo, Senhor, nos oferece. Nos guarda debaixo do sangue do Cordeiro e dá-nos, Senhor, uma semana vitoriosa no poder do nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti. Amém, Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno, todo-poderoso e bondoso Deus Pai, a doce comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja sobre nós que estamos aqui reunidos, sobre a igreja do Senhor que milita na face da terra, Aleluia. na certeza, na convicção Glórias a que Ele tem nos chamado para uma grande Aleluia. obra. Por isso,